uma pressão. Ai, boa noite, igreja. Boa noite para quem eu não vi ainda, não falei, não deu tempo de conversar. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu passei um tempo aí viajando, né? Fui visitar os meus pais, então estava lá no interior. Fiquei um tempo sem estar aqui com vocês e eu realmente estava com muita saudade. Estava com saudade mesmo. É muito bom ser igreja com vocês. Nós somos realmente uma igreja privilegiada. E eu queria compartilhar com vocês hoje um texto que está lá em Filipenses 1, do 9 ao 11. Na nossa célula, esse mês, a gente está morando em Filipenses, sabe? E é uma carta, assim, surpreendente. Se você puder fazer isso, ter essa experiência de ruminar essa carta, faça isso, porque para a gente está sendo, assim, realmente muito bom. Vamos lá, Filipenses 1, do 9 ao 11. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Deus, essa leitura bíblica e pedir a Deus que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento. Toma, Senhor, as nossas mentes, Deus, o nosso coração e revela-nos, a Deus, a Tua verdade aqui, em nome de Jesus. Amém. Então, essa carta de Paulo à igreja de Filipos, ela foi escrita da prisão. E Paulo, ele expressa muita gratidão, né, por essa igreja, por eles serem cooperadores do Evangelho desde o primeiro dia. Desde quando a igreja nasceu, eles foram uma igreja que cooperou com o ministério do apóstolo Paulo. E Paulo tem muita gratidão, tem muito carinho por essa igreja, e ele expressa isso em toda essa carta. E Paulo faz essa oração por essa igreja, né? E essa oração é o que nós vamos meditar, né? Vamos extrair aqui nessa oração o que uma igreja aprovada, uma igreja que está dando frutos, uma igreja que coopera com o Evangelho, tem para nos ensinar. Como nós podemos ser também como essa igreja, cooperadores do Evangelho, e qual é a direção da oração de uma igreja que está ali dando certo, que está funcionando, que está cheios de frutos de justiça. E a primeira coisa que Paulo diz nessa oração é que a igreja de Filipenses tinha amor, né? Ele fala que o amor de vocês aumente, quer dizer que eles não tinham falta de amor, né? Já existia amor ali naquela igreja. E a oração é que o amor aumente mais e mais. Isso quer dizer que não existe limite para o amor, mas que ele pode aumentar progressivamente. E eu queria contar uma ilustração para vocês, para a gente exemplificar algumas coisas. É um caos, como se diz lá no interior. A gente fica no interior um tempinho, as referências já mudam, né? Como o Daniel disse, ele foi me buscar no mato, diz ele, né? Foi me buscar no mato. E daí a gente sai do mato, mas o mato não sai da gente. Quando a gente passa perto, já volta um pouquinho. Então, eu vou compartilhar um caos com vocês. Então, existiam dois compadres. Compadre, para quem não sabe, dois amigão, assim, sabe? Irmãozão, de tempo. E aí, um compadre perguntou para o outro: compadre, se você tivesse 3 fazendas, você me dava uma? Ô, compadre, mas é claro, se eu tivesse 3 fazendas, eu ia ter o maior prazer em te dar uma fazenda, compadre. Ô, compadre, se você tivesse 3 carros, se tivesse 3 carros, você me dava um? Claro, compadre, eu te dava. Se tivesse 3 carros, eu ia te dar um carro para você tocar lá a sua fazenda, com certeza. E se você tivesse 3 mulheres, compadre, só uma hipótese, 3 mulheres, você me dava uma? Que isso, compadre, 3 mulheres, esse negócio está estranho, né? Mas... claro, se você não tivesse mulher, tivesse 3 mulheres, eu ia te dar uma mulher. Você não ficar sem mulher, né? Ia te dar. E compadre, se tivesse 3 cavalos? Se tivesse 3 cavalos, você me dava um? Não, compadre, cavalo não. Mas pera lá, compadre. Mas você me dava 3 fazendas. 3 carros. Aliás, me dava uma fazenda. Um carro. Até uma mulher. E por que o cavalo não?
Compadre, é porque os 3 cavalos eu tenho. Pode parecer muito engraçado, né? Mas a verdade é que muitas vezes isso exemplifica a realidade da nossa dificuldade em expressar tudo aquilo que nós dizemos, tudo aquilo que nós falamos que amamos, tudo aquilo que nós dizemos que entregamos nas nossas músicas, nas nossas convicções, até que a gente precisa de fato fazer. E aí, às vezes, nós temos um pouco de dificuldade de expressar, de materializar, de tornar real, palpável, de concretizar o amor que nós confessamos, o amor que nós falamos que temos, toda essa entrega. E isso não é por falta de intenção. Isso é muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de entender o que realmente é o amor. E esse é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês. A primeira coisa que Paulo fala sobre o amor é que o amor de vocês aumente em conhecimento. O que significa o amor aumentar em conhecimento? A palavra conhecimento, ali, ela está falando, ela pode ser traduzida como sabedoria. E sabedoria, ela é a prática do conhecimento. Sabedoria é saber fazer. Então, eu conheço, mas a sabedoria é eu saber como pôr em prática aquilo que eu sei. Então, por exemplo, às vezes, mesmo sabendo que amor não é um sentimento, é comum a gente falar daquilo que nos agrada, que nos faz bem, que nos satisfaz, que nós amamos, né? Eu amo churrasco. Alguém mais ama churrasco aqui? Eu amo churrasco. Então, olha só, como é um pouco confuso no nosso entendimento. Quando eu falo que eu amo churrasco, eu amo porque me faz bem, satisfaz a minha vontade, me dá prazer, né? E se, na verdade, eu amo o que me satisfaz, o que me dá prazer, o que cumpre a minha vontade, na verdade, eu amo a mim mesmo, não é verdade? E o problema disso é que no momento que aquilo deixa de cumprir as minhas expectativas, de entregar aquilo que eu estava esperando, eu me frustro. E aí eu não só deixo de gostar, mas essa frustração, ela pode se transformar em uma mágoa, um ressentimento, porque eu crio um entendimento de direito daquilo que eu deveria receber e não recebi. E no amor não há frustração. Jesus não se frustrou com Judas, mas Jesus chamou Judas de amigo. Jesus não se frustrou com aqueles que o crucificaram, mas pelo contrário, ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. No amor não há frustração porque eu não tenho nenhuma expectativa de receber algo em troca. Mas é exatamente ao contrário. Quando eu não tenho na relação nada a ganhar, quando eu entrego algo em uma situação que não me agrada, que não tem nenhuma vantagem para mim, é aí que eu tenho a oportunidade de expressar o amor real. Então, o amor, ele fala de entrega. Ele fala de sacrifício do eu em favor do outro. Amor é o que me faz permanecer até o fim, mesmo quando eu não tenho nenhum ganho pessoal. Então, aproveita para amar o seu irmão enquanto você não gosta dele. Porque quando você começar a gostar, quando ele começar a cumprir essas expectativas, a te agradar muito, aí você já não vai saber se é amor ou se é só gostar muito, né? Os 3 cavalos, então, nessa história, representam aquilo que, na prática, eu posso entregar. Deus é amor. E a revelação prática do amor de Deus foi o sacrifício para restaurar a relação.
E conforme nós avançamos no conhecimento de Deus, conhecemos a nossa origem. Nós temos origem em Deus, que é amor. E o nosso propósito, que é materializar, dar forma palpável às virtudes de Deus, para que Deus seja conhecido através da minha vida. Principalmente para aquele que não sabe ainda que é meu irmão. Não só aquele que eu chamo de irmão, que está dentro da igreja comigo, mas aquele que ainda não sabe que é irmão. Principalmente esse, para que ele também veja o amor de Deus e seja por ele transformado e redimido. Esse é o verdadeiro propósito do amor. Então, Paulo está dizendo que vocês amem mais à medida que entendam o que significa o amor e qual é o propósito do amor. E no versículo seguinte ele continua, aliás, ainda no mesmo versículo, que o amor aumente em conhecimento, mas ele também fala da percepção. O amor aumente em conhecimento e em percepção. E o que é o amor em percepção? Percepção aqui está falando de percepção moral. Percepção desculpa, me perdi. Percepção moral. Percepção moral é o discernimento da aplicação prática do conhecimento. Isso significa dizer que o amor não é cego, mas inspeciona cuidadosamente a fim de distinguir o certo do errado. O amor sacrificial, o amor verdadeiro, é incompatível com ser conivente com o pecado do meu irmão. O gostar muito talvez pode ser. Talvez gostar muito, a gente até releva alguma coisinha porque a gente gosta muito. Mas o amor não. No mínimo, eu vou orar pelo meu irmão, para que o Espírito Santo convença ele do pecado. E quando isso acontecer, eu vou estar ao lado dele, para ajudar ele na luta contra o pecado. Mas veja que ele está falando que não é a percepção que vai aumentar, mas é o amor em percepção. Porque a percepção sem o amor, ela pode se tornar um moralismo. Os fariseus, quando pegaram uma mulher em adultério e levaram até Jesus, eles tinham total percepção do pecado dela, mas eles não tinham amor. Então, o moralismo, a percepção sem o amor, é aquilo que nos divide em certos e errados. Mas o amor crescendo em percepção é aquele que nos une, porque eu me torno responsável pela restauração do meu irmão. Amém? Amém. E aí segue no versículo 10. Para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis. Discernimento que fala sobre a gente separar o que tem valor do que tem mais valor. É sobre definir as prioridades para que as nossas diferenças não nos dividam. Mas se o nosso foco estiver naquilo que nos une, que é o amor de Cristo, então nós vamos avançar no conhecimento de Cristo, a fim de sermos puros e irrepreensíveis. E puro aqui está falando de sinceridade. Fala sobre nós sermos sinceros. A palavra sincero, ela tem origem na expressão sincera. E isso, a expressão sincera nasceu da prática dos comerciantes de vasos de barro de esconderem os defeitos do barro com cera. Então, quando a pessoa ia comprar um jarro de barro, ela colocava contra a luz para ver se não tinha nenhum defeito escondido. Então, ser sincero significa não esconder os defeitos. Paulo está dizendo, então, que o amor precisa aumentar, o conhecimento precisa aumentar e o discernimento. Não para que a igreja não tenha nenhum defeito, mas para que ela seja o ambiente necessário para que os defeitos sejam corrigidos.
Veja que o foco continua sendo o outro. Toda a dinâmica do crescimento da igreja, do desenvolvimento da igreja, ela é relacional. Então, eu preciso ter maturidade para que o meu irmão possa ser sincera. E a partir daí, então, ser tratado. Um exemplo perfeito desse ambiente são as células. As células são o nosso ambiente seguro para que a gente possa expor os nossos defeitos e ser tratados e ser ajudado pelo nosso irmão. Deus só pode refazer o vaso que sabe que está rachado. Então, enquanto a igreja não tiver maturidade, não for esse ambiente seguro para que a gente possa expor os nossos defeitos, nós corremos o risco de viver uma religião, e religião é aparência, viver de aparência, maquiada com cera, e jamais se tornar irrepreensível. Mas, pelo contrário, quando for testada pela luz, a luz da verdade, infelizmente, pode ser reprovada. E nós podemos ser essa luz na vida do nosso irmão, não para reprová-lo, mas para apontar o caminho da restauração. Amém? Em Colossenses 3:13, vai dizer: suportai-vos uns aos outros. E suportar não é aguentar firme algum mal, alguma situação constrangedora, ruim, desconfortável que o meu irmão possa me causar. Suportar é dar suporte, dar o suporte necessário. É como uma mãe que está gerando. Ela dá todo o suporte necessário para aquele bebê se desenvolver e crescer em todo o potencial que Deus colocou nele. É esse suporte que nós precisamos ser um na vida dos outros. Igreja não é cada um buscando individualmente o seu desenvolvimento espiritual. Até porque qualquer desenvolvimento espiritual que eu possa alcançar só serve para servir. Não há nenhum propósito em dons espirituais que não servem ao corpo. Então, é um crescimento mútuo. À medida que eu sirvo o meu irmão, eu cresço e me desenvolvo em dons e sirvo ao meu irmão, e ele também se desenvolve e cresce e vai servir a outro irmão, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito e nos tornemos irrepreensíveis, inculpáveis diante do Senhor. Os dons espirituais não nos tornam irrepreensíveis. Eles podem nos fazer usados por Deus. Mas o que nos torna irrepreensíveis é o conhecimento e a percepção do amor. Até que o conhecimento e a percepção do amor, para que a gente possa revelar quem Deus é para o nosso irmão. Amém? Seguindo o texto, então, Paulo fala, cheios do fruto da justiça, ou frutos produzidos pela justiça. Deus não nos chamou para fazer um serviço, esperando de nós um resultado. Se fosse pelo resultado, Deus teria dado serviço aos anjos, eles já teriam terminado. Mas Ele nos chamou para construir um relacionamento com Ele, para sermos restaurados na nossa consciência de filhos. Uma vez restaurados, revelar ao mundo essa consciência. Esse é o fruto da justiça, que todos os filhos sejam restaurados à posição original. Amém. E algo que tem, muitas vezes, drenado a nossa energia, drenado o nosso potencial, é o equívoco de buscar um bom desempenho, um bom resultado individualmente. Queremos ser individualmente relevantes. E nós podemos ser excelentes em tudo que nós fazemos, sem produzir o fruto da justiça.
mas acabar gerando entre nós a comparação, a competição, a necessidade de um reconhecimento de um bom trabalho e a ansiedade de dar certo. E eu tenho uma boa notícia para vocês. A igreja do Senhor já deu certo. Eu quero ler com vocês lá em Apocalipse 19, 6 e 8. A equipe de louvor pode subir. Apocalipse 19, 6 e 8. Vai colocar lá para a gente ler junto? Isso. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos. Vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Amém? Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos os filhos de Deus reconciliados com Ele na eternidade por meio de um sacrifício. A entrega de Jesus Cristo na cruz foi total e sem reserva. Ele entregou tudo. Essa é a medida do amor. Não é só um cavalo ou os 3 cavalos. Mas o que eu recebi por amor, eu também entrego a minha vida em favor do meu irmão, para a glória e louvor de Deus. Amém. Amém. Feche os teus olhos. Amém. Eu queria que você, de olhos fechados, começasse a refletir um pouco sobre essa palavra. Tudo aquilo que foi falado pela Jaqueline é algo que mexeu muito no meu coração. É uma palavra que é pertinente para aquilo que nós temos vivido, para aquilo que nós estamos buscando, para aquilo que nós sonhamos também como ministério. E a primeira coisa que eu quero orar aqui, eu quero fazer agora 2 focos de oração. E o primeiro é sobre sermos sem cera. Nós aprendemos que sermos puros e irrepreensíveis é sermos sem cera, sermos sinceros. E quantas vezes não é difícil, mesmo no ambiente da presença de Deus, mesmo no ambiente onde nós sabemos que somos amados por Deus, mas como é difícil sermos sem cera. E às vezes nós somos como esses vasos, e nós, sabendo que temos rachaduras, sabemos que temos marcas, nós queremos tampar, nós queremos nos apresentar esteticamente perfeitos. E muitas vezes fazemos isso porque o nosso entendimento é de um Deus que pode chegar como um comprador despercebido, um comprador distraído que vai ver e vai falar: olha como esse vaso é bonito, eu vou levar, não quero nem conferir, já é meu isso aqui. Mas eu quero te dizer algo, esse Deus, Ele não é como um comprador distraído, porque esse Deus nem é o comprador, esse Deus, Ele é o olheiro. E o olheiro, ele olha o vaso com cuidado, e ele sabe que aquele vaso, ele tem marcas. Mas o olheiro é aquele que quer reconstruir esse vaso, é aquele que pode remontar, é aquele que pode fazer de você um vaso novo. E se você talvez tenha sido esse vaso que diante do Senhor, que diante da família de Deus, você tem se apresentado com cera,
Chegou o tempo de você se apresentar diante dele, falando: Senhor, eu quero me apresentar diante do Senhor com as minhas rachaduras, sim, para que o Senhor me restaure, para que o Senhor faça de novo. Eu não quero demonstrar uma estética, mas eu quero me entregar, porque eu entendi que nada me separa desse amor. Não são as rachaduras, não são os arranhamentos, não é aquilo que envelheceu, não. Mas Deus, Ele te ama. E não importa aquilo que você tem passado, não importa aquilo que você fez, não importa aquilo que você ainda precisa vencer. Esse é o lugar de você ser sincera. E eu quero orar em primeiro lugar por isso. E em segundo lugar, eu quero orar por você que precisa entregar agora o cavalo. Você que no seu coração, se eu te perguntar, você ama, você tem amado pessoas, há amor de Deus na sua vida, e talvez você responderia: sim, eu amo. Mas qual é o cavalo que talvez você tenha e que você ainda não entregou? Na minha vida, talvez esse cavalo seja o tempo. Mas e na sua? Pode ser o tempo, pode ser o seu ouvido, pode ser a iniciativa de amar pessoas, pode ser a iniciativa de servir, a iniciativa de se entregar ainda mais. Mas algo nós sabemos: esse ambiente onde o amor e a percepção aumenta, aonde é possível abrir o coração para ser restaurado, nós somos parte, é através de nós vamos revelar esse amor de Deus. Então eu queria te convidar nesse tempo, você que precisa se apresentar e você quer se apresentar sincera diante do Senhor, entendendo esse amor dele, você pode se levantar do seu lugar e vir até aqui na frente. E eu quero orar também por você que quer dar forma a esse amor que você diz que ama. Você que já diz que ama, mas que talvez ainda de maneira prática esse amor não tenha se concretizado, não há evidências reais de que, de fato, a sua vida, aquilo que você tem feito, as decisões que você tem tomado, tem um significado de doação e de entrega. Talvez aquilo que você tem chamado de amor hoje é aquilo que você gosta muito. Mas hoje Deus quer ressignificar para que você possa sair daqui decidindo, inclinado e tomando decisões que não são para você, que não vão na direção de um benefício, de um prazer próprio, de algo que você vai fazer agora, mas sabe que será recompensado depois, mas de uma entrega total, de fazer algo sabendo que você e aquilo que você criou uma expectativa pode não acontecer, mas que você será como Jesus, não vai se frustrar porque entende que não é para você, não é para um ganho, não, mas é para que o amor dele seja visto e aumente em conhecimento e em percepção. Se você deseja que e você quer se posicionar diante do Senhor, então enquanto nós cantamos essa música, saia do seu lugar e se coloque no altar dele. Feche os seus olhos. Pai, nós oramos, ó Pai, e o nosso desejo é que o amor, ó Pai, do Senhor em nós, ó Pai, aumente em conhecimento e em percepção, ó Pai. Nós queremos sim, ó Pai, conhecer esse amor, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, que esse amor não seja uma teoria, ó Pai, mas seja em sabedoria, ó Pai. Que seja um amor, ó Pai, concreto, um amor que tem forma, ó Pai, porque esse é o conhecimento do Teu amor, ó Pai. E nós queremos também, ó Pai, que em nós, ó Pai, que nós como igreja, como ministério, ó Pai, nós queremos sim, ó Pai, que esse amor que aumenta em percepção também, ó Pai, em sinceridade, Pai,
para que sejamos restaurados, ó Pai, para que possamos corrigir as nossas más práticas, o nosso mau caráter, ó Pai. Que haja, ó Pai, também em nosso meio esse ambiente de segurança, ó Pai, de tratamento, ó Pai, mas que esse ambiente, ó Pai, nos torne santos, ó Pai, nos molde, nos restaure ao caráter parecido com o Teu, ó Pai. É isso que nós queremos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, eu creio, ó Pai, que vasos estão sendo, ó Pai, agora quebrados aqui, ó Pai. Eu creio que toda a cera, ó Pai, tudo aquilo que montava, ó Pai, um vaso, ó Pai, mas que não revelava a verdadeira condição desse vaso, ó Pai, hoje está diante do Teu altar, ó Pai, mas que o Senhor, no Teu amor, está refazendo, ó Pai, e que cada um aqui verá, ó Pai, que é melhor, ó Pai, estar diante do Senhor quebrado, mas se colocando de uma maneira verdadeira, do que viver, ó Pai, em uma maquiagem, tentando esconder aquilo que na verdade não é real, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, e eu coloco também aqui, ó Pai, as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Nós queremos mais do que cantar músicas sobre amor, ó Pai. Nós queremos mais do que dizer que amamos, nós queremos de fato amar, ó Pai. Nós queremos de fato entregar, ó Pai. Nós queremos que de fato, ó Pai, quando estivermos, ó Pai, no dia a dia, ó Pai, durante a nossa semana, ó Pai, quando as situações aparecerem, ó Pai, que de fato possamos entregar aquilo que o Senhor está nos pedindo, para que o nosso amor aumente, ó Pai, para que de fato aqueles que estão perto de nós, ó Pai, experimente desse amor, ó Pai, que se manifeste através dos Teus filhos, ó Pai, que são, ó Pai, parte, ó Pai, que tem em si o fruto da justiça do Senhor. É isso que nós oramos, e dessa maneira, ó Pai, te agradecemos por essa palavra, que tudo aquilo que foi falado e ministrado ao nosso coração gere frutos em nós, ó Pai, como filhos Teus, ó Pai, como igreja, como ministério. É isso que nós queremos e desejamos, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Você pode se levantar, pode voltar para o seu lugar, em nome de Jesus. Amém, gente. Que bênção, que palavra poderosa. Tenho certeza que você está saindo daqui abençoado, da mesma maneira que eu fui muito abençoado e confrontado mesmo por essa palavra. Nós estamos encerrando o nosso culto. Antes de encerrar, eu queria saber, tem alguém nos visitando hoje aqui? Ah lá, né? A gente está aí com 3 visitantes muito especiais para nós. Está ali a Thaís, está ali minha concunhada e o meu cunhado também, Lucas, e a minha sobrinha estão aí com a gente, estão passando uma semana aqui em Curitiba, e depois eu já vou levar eles ali para receber o presentinho. A Gi já está ali. Mais alguém, gente? Não? Então vamos encerrar. Fique de pé, faça assim com a sua mão. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Que Deus te abençoe. Saiam para comer pizza, saiam para lanchar, saiam para então ter esse tempo de comunhão aí com a galera. Valeu.